Caros alunos do segundo ano, aqui o professor Vanks, continuando o nosso assunto de hidrocarbonetos, capítulo 6 sua apostila 2, mais precisamente na página 29. Nós iremos falar hoje contigo a respeito dos hidrocarbonetos, alifáticos, que também conhecidos como cíclicos, e os aromáticos no tocante à sua nomenclatura. Em seguida, falaremos para você das séries orgânicas do tipo homóloga, isóloga e heteróloga. O que a gente tem que lembrar quando tocante à nomenclatura? No tocante à nomenclatura, o que a gente tem que lembrar é o número de carbonos, a saturação e a função. O que vai diferir do que nós já estudamos em aulas anteriores é que nas cadeias fechadas alifáticas ou cíclicas, você tem que apresentar na nomenclatura a terminologia ciclo. Então veja, nesses três exemplos que eu coloquei aqui à sua esquerda, todos eles possuem 5 carbonos. Cada ponto que eu estou aqui em destaque, cada ponto que eu estou destacando aqui para você, corresponde a um carbono. Observe que aqui, todas as ligações são ligações simples. Então, vai ficar ciclo, 5 carbonos, pente, ligações simples, an, terminologia do hidrocarboneto, o, ciclopentano. Aqui, também temos 5 carbonos. O que nos chama a atenção é que na parte inferior nós temos o que aqui? Uma dupla. Dupla a gente usa eno. Isso é um alceno. No caso aqui é cicloalceno. Então vai ficar aqui, ó, ciclo, 5 carbonos, pente, dupla ligação en, terminologia O. Esse é o ciclopenteno. E aqui o que nos chama a atenção também nesta cadeia alifática de 5 carbonos é uma presença de tripla ligação. Então aqui vai ficar ciclo, pente por serem 5, in por ser tripla ou por ser hidrocarboneto. Ciclopentano, ciclopenteno e ciclopentino. No caso das cadeias carbônicas aromáticas, ou seja, aquelas cadeias carbônicas que apresentam na sua composição 6 carbonos intercalando simples e dupla, e que esta simbologia desse desenho indica isso, nós vamos chamá-las da seguinte maneira. Vamos ver o primeiro aqui. O núcleo benzênico, ou seja, 6 carbonos intercalando simples e duplas, você vai chamar de benzeno. Quando você tiver núcleos ou estruturas polinucleares, como é o caso das demais, com 2 nucleobenzênicos separados aqui com uma ligação simples, você vai chamar isso aqui de fenilbenzeno. Fenilbenzeno. Olha a diferença para o de baixo. O terceiro, os dois estão juntos. Esses dois aqui juntos, você vai chamá-los de naftaleno. Vanks, ali na segunda coluna, você já trouxe um exemplo com 3 carbonos. Desculpe, 3 nucleobenzênicos. Sim, os dois têm 3. Cuidado, os 3 aqui no mesmo plano, na mesma linha, você vai chamar de antraceno. Antraceno. Enquanto que você tiver 3, 2 na mesma estrutura linear, um pouco acima o terceiro, você vai chamar isso de fenantreno. Fenantreno. Logo aqui embaixo, nós temos um núcleo benzênico com um radical ou ramificação metil. Esse aqui é o metilbenzeno. Metilbenzeno também tem um outro nome. Metilbenzeno também pode ser chamado na química de tolueno. Tá? Vou colocar o outro nomezinho aqui para você. Lá em cima, nós temos 2 ramificações metil, nos 3 que se seguem aqui. Quando, na núcleo benzênico, você tiver 2 ramificações metil vizinhas, você vai chamar isso aqui de ortobenzeno. Tá? Ortobenzeno. Quando você tiver separados por um carbono, dessas 2 estruturas metil, você vai chamar de metabenzeno. E quando eles estiverem separados por 2 carbonos, você vai chamar de parabenzeno. Também poderia chamar de ortoxileno, tá? Que é um termo muito comum lá na estrutura para o primeiro composto. Diante disso, o nosso próximo passo é apresentar para você as séries orgânicas importantíssimas. Nós vamos apresentar para você aqui as séries orgânicas, que são subdivididas em 3 grupos, tá? As séries orgânicas. A primeira que a gente vai apresentar para você é a homóloga, tá? O que é uma série orgânica homóloga? Fique atento. Série orgânica homóloga é aquela que se diferencia por um grupo de CH2. Ó, a diferenciação vai ser um grupo CH2. Como assim?
O que difere um composto de outro é um carbono e 2 hidrogênios. Dá um exemplo aqui de uma série homóloga para eu poder entender. Vamos lá. C2H6, C3H8, C3H8, deixa eu arrumar esse carbono que não ficou bonitinho, C4H10. Você consegue visualizar que a variação aqui é um carbono e 2 hidrogênios? Ó, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Quando a diferenciação entre o conjunto de compostos for de um grupo CH2, você vai estar diante de quê? Você vai estar diante de uma série homóloga. Tudo bem, amigos? Vamos para a segunda? A segunda série orgânica é a série isóloga. Série isóloga. Vanks, é também no tocante à diferenciação? Exatamente. O que vai diferir aqui, ó, a nossa diferenciação nas séries isólogas será um grupo de H2. A diferenciação aqui é o grupo H2. Lá na homóloga seria o quê? CH2. Aqui é H2. Dá para você dar um exemplo, sem dúvida. Você vai pegar aqui, ó, C7H8, C7H... Desculpe. Vou pegar um outro exemplo, que eu ia colocar um exemplo mais longo, e eu vou deixar esse para a heteróloga, que é mais longa, tá bom? Eu vou colocar aqui C2HBr, C2H3Br, C2H5Br. O que é que você está anotando aqui? 1 hidrogênio, 3 hidrogênios, 5 hidrogênios. O que é que diferencia aqui? A variação é o grupo H2. Ótimo. Então, isso posto, eu vou apresentar o terceiro grupo e o último grupo das séries orgânicas. É a série heteróloga. Vanks, como é que fica a série heteróloga? Tem diferenciação do quê? Vamos recapitular para não esquecer. Homóloga é o grupo CH2, tá? A heteróloga também seria o quê? O grupo H2. E a série heteróloga? Essa série heteróloga, ela identifica-se por ser uma série que pertence a funções orgânicas diferentes, porém, são derivados do mesmo hidrocarboneto, tendo, portanto, o mesmo número de carbonos. Olha que interessante. Mesmo número de carbonos com estruturas pertencentes a grupos funcionais diferentes. Então, o que é que eu vou escrever aqui para não esquecer? O que é que a gente vai ter? Funções orgânicas diferentes. Olha que interessante. Funções orgânicas distintas, né? Mas que elas são derivadas de quem? Do mesmo hidrocarboneto. Ah, entendi. A estrutura original é a mesma, sim. Eu vou utilizar aqui como hidrocarboneto, sabe quem? O núcleo benzênico. Você vai fazer do mesmo jeito, tá bom? O que vai mudar é a função. Isso aqui a gente vai ver muito quando a gente for estudar isomeria, mas não é o momento propício ainda. Eu vou colocar aqui os exemplos para que você enxergue. Tá aqui, eu vou colocar o núcleo benzênico com CH3, tá? Metilbenzeno. Agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo núcleo benzênico, só que aqui eu vou colocar CHO. Isso aqui já tem outra função, isso aqui já é aldeído. E vou colocar um outro aqui, ó, com COOH. Isso aqui já é um ácido carboxílico. Veja, aqui no primeiro eu tenho simplesmente o metil, aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Essa é a série heteróloga, tudo bem? Um grande abraço para você. Na próxima aula, nossa aula 9, eu vou fazer os exercícios de sua apostila. Fica com Deus, estou morrendo de saudade.